Salve galera, bom dia para você, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você está? Espero que você esteja bem. Pessoal, vamos começar aqui, né, a parte da termologia. Uma das melhores partes que você tem aqui na física, geralmente a galera tudo gosta, a galera, né, fica feliz, né, em termologia. Tem uma parte mais tranquila, uma parte que não tem tantos vetores, uma parte que é realmente mais gostosa. E a gente vai começar nessa aula 26 falando do quê? Conceitos básicos de termologia, termometria e transmissão de calor. Galera, parece uma aula simples e é uma aula simples, mas é uma aula super importante. Uma das coisas que mais caem nos vestibulares é o que vai estar nessa tua aula daqui de hoje. Então, uma das coisas mais importantes que vão estar caindo nos teus vestibulares é isso aqui, que são conceitos básicos para você. Então, fique muito atento. Vamos fazer essa aula com bastante afinco, com bastante emoção, com bastante de consciência. E a gente vai. Bastante consciência? É bastante consciência, né? Galera, então a gente vai começar aqui a aula falando de um conceito muito básico para você, que é o conceito de temperatura. O que é esse conceito de temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Tudo que você conhece como matéria, tudo que você consegue encostar, tudo que você consegue ver aí, né? Ele é formado de átomos. Esses átomos vão formar as moléculas e isso tem um grau de agitação. Esse grau de agitação é o que eu chamo de quê? De temperatura. Quanto maior for o grau de agitação, maior vai ser a temperatura de um corpo. Consegue entender isso? Quanto maior for o grau de agitação, maior é a temperatura de um corpo. Galera, então eu posso garantir para vocês que temperatura é a medida do grau de agitação dessas moléculas, só que é uma medida indireta. Olha que esperto um cara chamado de Lord Kelvin. Lord Kelvin, ele matou uma coisa que é muito bonita, tá? Lord Kelvin falou o seguinte: já que temperatura ela é a medida do grau de agitação das moléculas, existe uma menor grau de agitação das moléculas possível. E esse menor grau de agitação das moléculas possível é quando elas estão estáticas. E quando elas estão estáticas, a gente fala que ela está no zero absoluto. O zero absoluto é quando a molécula ela está completamente parada. É uma temperatura hipotética, nós não conseguimos chegar ainda nela. Chegamos muito perto, né? Chegamos em bilionésimos disso aí, tá? Muito, muito perto. Bota assim, ó, um zero, bota 8 zeros e 3. Chegamos a 3 bilionésimos disso. Uma das menores temperaturas que a gente já chegou, tá? Num pedacinho de cobre, no laboratório de baixas temperaturas da França. E aí o que acontece? Rapaziada, eu posso garantir para vocês que o zero absoluto ela seria uma temperatura hipotética no qual as moléculas estariam estáticas, paradinhas, paradinhas. Dali para cima, as temperaturas, o grau de agitação sempre iria aumentando. E, cara, tão inteligente foi essa sacada do Lord Kelvin que Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura. E uma coisa que eu tenho que deixar bem importante para você: não confunda crocodilo com cocô de grilo. Galera, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Já calor é diferente. Calor é a energia térmica em trânsito. Calor só vai existir quando tiver no mínimo dois corpos, porque um tem que doar energia, o outro tem que estar recebendo essa energia, tá? Então, calor é energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura entre os corpos. Por exemplo, ali no exemplinho da latinha de Coca-Cola. Galera, a Coca-Cola, naquele caso, ela está doando calor para o gelo, ela está numa temperatura maior. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a energia da Coca-Cola indo para o gelo, tá? Por quê? Porque o calor é energia térmica em trânsito. Flui do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Aqui nesse outro caso que eu tenho aqui, ó, eu tenho um ferro ao rubro. O que, que é isso aqui? Eu peguei aquele ferro, botei na brasa, esquentei, 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 ele ficou quente. Botei ele sobre uma bigorna. Galera, o que, que ele está fazendo? Aquele ferro está dando energia ali para a bigorna, né? Ele está transmitindo o calor, uma quantidade de energia para a bigorna. E calor é isso, é energia térmica em trânsito, sempre motivada pela diferença de temperatura. O calor sempre flui do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Tudo bem? Gente, uma coisa muito importante. E será que esse calor vai sempre fluir? Né? Será que a Coca-Cola sempre vai ficar dando calor ali para o gelo? Será que esse ferrinho vai sempre ficar dando calor ali para o gelo? Não. A resposta é não. Esse fluxo ele cessa quando os dois corpos estiverem na mesma temperatura.
E quando os dois corpos estão na mesma temperatura é quando eles estão em equilíbrio térmico. Por exemplo, peguei aqui uma xicrinha de café, ó, minha xicrinha de café aqui, ó, que já tá agora até um café meio geladinho, meio frio. Por que esse café tá meio frio? Cara, eu peguei ele quentinho, né? Quando eu peguei ele quentinho, eu botei ele aqui do lado da minha mesa para dar essa aula para você, meu amigo. E aí o que aconteceu? A energia daquele café começou a ser doada para o meio, que está numa temperatura menor. Então a gente teve um fluxo de calor do café para o meio, até que os dois entraram em equilíbrio térmico. Quando eles entraram em equilíbrio térmico, tá? Cessou esse fluxo de calor, né? Então, lembre-se, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando as suas temperaturas são iguais. Não seja ludibriado. Os vestibulares vão tentar te enganar, mas você não vai cair nessa. Equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão na mesma temperatura. Eles vão tentar falar que eles vão ter a mesma energia térmica, bababá, mas não. Equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão na mesma temperatura. Tudo bem? E aí, eu vou te dar mais um conceito que a gente vai falar futuramente dele, então assim, ó, não te preocupa muito agora, que é o conceito de energia interna. A gente vai falar isso aí semana que vem, quando a gente vai falando de gases, para você ter uma ideia. Pessoal, a energia interna, ela é a soma da energia de translação das moléculas. Como assim energia de translação? Tá? Essas moléculas vão ter uma energia, elas vão ficar aqui, ó, né? Então elas vão ter uma energia cinética, né? Essa energia de translação das moléculas é chamada de energia interna de um gás. Eu simbolizo a energia interna por U, tá? Então vai ser simbolizado por U. Pessoal, a única coisa que pode alterar a energia interna é a temperatura. Isso aqui é importante para você. O aumento da temperatura aumenta a energia interna do corpo. Tá? A diminuição da temperatura diminui a energia interna do corpo. Então, aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. A diminuição da temperatura diminui a energia interna. Tranquilo isso aqui, galera? Levar isso no coração, bem importante, tá? Então, a energia interna tem a ver com a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. E nós vamos lá. Gente, e por falar em temperatura, como é que eu posso medir a temperatura? A temperatura, ela pode ser medida através de um aparelho chamado de termômetro. Termômetro é um aparelho que vai medir a temperatura, vai medir o grau de agitação das moléculas de maneira indireta, tá? E a gente tem inúmeros termômetros. Tem aquele termômetro lá do começo, que é o termômetro clínico, que é usado em hospitais ainda. É o termômetro de mercúrio, né? Os hospitais já estão começando a mudar para termômetros digitais, coisa e tal. Mas aquele termômetro lá, querendo ou não, é um dos melhores que ainda tem, tá? Ele é muito correto, eu gosto muito daquele termômetro, né? Em laboratório a gente usa bastante aquele ali ainda, mas vamos que vamos. Aqui do ladinho, bem aqui, ó, tem esses termômetros de infravermelho, que é esse que está sendo usado bastante no Covid, que bota na tua testinha, né, e tal, fazer a leitura da tua temperatura, né. E aqui embaixo tem um termômetro que é digital, que a gente bota na boquinha do bebê, né. É similar àqueles termômetros que botam no subaquinho, mas a gente está no formato de biquinho para ele, né, para que seja melhor para medir a temperatura. Então, o termômetro é um instrumento que vai medir temperatura. Em geral, esse termômetro ele vai ter um bulbo, que é essa parte aqui que eu selecionei aqui, ó, né? Eu selecionei. Esse bulbo é onde fica a substância termométrica. Geralmente alguma substância que tem dilatação constante, mercúrio, né, álcool, algum gás, tudo bem? Põe água! Água não é o ideal para fazer um termômetro, porque a água tem uma dilatação anômala de 0 a 4 graus Celsius. Você vai ver isso na próxima aula, tá? Então, água não é o ideal, mas álcool, um óleo ali, né, seria o ideal. Então, o que acontece? Eu boto esse bulbo em contato com o que eu quero medir a temperatura, tipo, boto o meu corpo aqui, botei meu subaquinho, botei lá no subaquinho, espero um tantinho até entrar em equilíbrio térmico entre o meu corpo e o termômetro, né? Eu e meu termômetro entram em equilíbrio térmico. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Né? Isso aqui vai subindo e aí a gente vai fazer a leitura disso aqui, né? Então tem uma escala aqui. Pessoal, tem uma escala, isso é uma das coisas mais importantes. Tudo bem? E da onde que surgiu a ideia de termômetro? Galera, o termômetro ele surgiu para evitar discussões, vamos dizer assim. Tony, como assim evitar discussões? É claro que isso que eu estou falando é brincadeira, né? Mas o termômetro ele vem do anseio do homem em pensar no seguinte: eu chego assim para vocês e falo assim, ó, porra, cara, hoje tá frio, né? Aí tu chega assim, não, ontem tava mais frio.
Aí outra chega, antes de ontem tava bem pior. Ontem tava de bater o queixo antes de ontem. Daí outro, não, hoje, ontem, antes de ontem, hoje, antes de ontem, semana passada, quinta semana passada. Cara, vão falar várias coisas. Então, para tirar isso aí, a gente falou assim, vamos usar alguma coisa para medir temperatura. E eles tiveram uma ideia muito simples. Eles pegaram uma garrafa, um vasilhame de vidro, alguma coisa, encheram de álcool, né, ou qualquer substância, e botaram aquilo ali para medir. Notavam que aquilo dilatava, em dias mais quentes eles vão lá e simplesmente riscavam a garrafa, né, em dias mais frios riscavam, e a gente tinha noção de dias mais quentes e mais frios. E aí, com o advento do homem, o homem foi pensando, ele falou assim, ó, cara, eu posso criar uma escala para medir isso. Basta eu ter dois pontos fixos. Geralmente eles usavam pontos fixos como o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. E faziam marcas. Né? Por exemplo, em graus Celsius, ponto de ebulição, 100 graus Celsius, a pressão normal. Ponto de fusão, 0 graus Celsius, a pressão normal. Eu posso agora fazer uma outra escala aqui, ó, a escala Siemens. Né? A escala Siemens, a escala de vocês. Simplesmente falando o seguinte, boto aqui uma coluna de mercúrio e falo assim, ó, que 100 graus Celsius equivale, né, eu boto isso aqui na água ebulindo, equivale, eu medi ali, equivale, sei lá, a 10 centímetros de dilatação. E 0 graus Celsius equivale a 2 centímetros. Pronto, eu relacionei uma escala. Eu posso dizer que isso aqui equivale a isso, isso equivale a isso. Ou seja, essa distância que eu tenho aqui é proporcional a essa. E é assim que a gente vai, né, deter. Os termômetros são feitos assim. Eles precisam de dois pontos. Um ponto fixo aqui, um ponto fixo aqui e simplesmente vou começar a montar o meu termômetro, tá? Quer ver como é fácil relacionar escalas? Para relacionar escalas termométricas, eu tenho isso aqui, ó. Imagine que eu peguei um termômetro graduado em graus Celsius e quero fazer uma relação com um termômetro, né, que tem um líquido qualquer. Eu sei que 10 graus Celsius equivalem a 2 centímetros e que 50 graus Celsius equivalem a 12 centímetros. E aí, eu vou fazer o popular MIF-MIF. O que é o MIF-MIF? Meio, início e fim. O início, o meio e o fim do termômetro. Vai ficar só aqui, ó, meio menos início pelo fim menos início. Simples aqui, ó, meio menos início pelo fim menos o início. Que é igual meio menos início pelo fim menos início. Tem gente que gosta de usar, né, cintura pé, cabeça, pé. Cintura pé, cabeça, pé. Tá? Eu faço MIF-MIF, né, que aprendi com o grande mestre Coelho e sempre funciona. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu sei que essa parte aqui é proporcional a essa parte. Bem como, né, essa parte grandona é proporcional a essa parte grandona. Então, basta eu substituir. Quer ver? Ó? Olha que coisa mais linda. T menos 10, tá? Dividido por 50 menos 10 é igual a H menos 2 dividido por 12 menos 2. Galera, vou botar aqui, ó, T menos 10 dividido por 40 é igual a H menos 2 dividido por 10. Vou fazer uma simplificação, vou dividir por 10, vai dar 1. Dividir por 10 aqui vai dar 4. Pessoal, notem que eu vou fazer o seguinte, ó, T menos 10 é igual, esse 4 vem na distributiva aqui, ó, 4 vezes H menos 2. Vai ficar aqui, ó, T menos 10 é igual a 4H, né, menos 8. Galera, vamos supor que eu queira saber quantos centímetros equivale a 30 graus Celsius. Eu venho aqui, ó, pego esse 30 e substituo em T. Substituir em T aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui, meus amores da minha vida? Olha que bacana. Só vou substituir em T. Vai ficar como? Ó? 30 menos 10 é igual a 4H menos 8. Pessoal,
isso aqui vai ficar 20 mais 8 é igual a 4H. H é igual a 28 sobre 4. Pessoal, isso aqui é 7 centímetros. Ou seja, o 30 graus Celsius corresponde a 7 centímetros. E eu fiz uma relação entre escalas aqui, tá? Eu vou fazer um exercício muito bacana, que é um exercício que fala aqui de termoscópio. Termoscópio de Galileu, galera. Termoscópio. Galileu usava muito isso aqui, tá? E ele fala o seguinte, ó. Um termoscópio é um dispositivo experimental como mostrado na figura. Deixa eu pegar aqui os meus marca-textos. Eu vou precisar deles. Capaz de indicar, aqui está a figura, né? Capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido a 10 graus Celsius, né, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu ainda, vou trocar de cor aqui, percebeu ainda que quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15. Então, ó, 10 graus equivale a 5. 25 equivale a 15 no termoscópio. Então, quando a temperatura for, no caso ali, 20 graus Celsius, a altura da coluna de líquido em milímetros será de quanto? E agora a gente vai que vai. Ó. Vou pegar minha caneta aqui e vou fazer o seguinte. Ó. Vou montar uma escala em Celsius e a escala do termoscópio que eu quero descobrir. Né? Em X. Vou botar termoscópio em X. Bem grau X. Galera, eu sei que o 10 equivale aos 5 milímetros. 10 equivale aos 5 milímetros. Tá? Gente, eu sei também que o 25 milímetros equivale a 15. Opa! E eu quero saber quanto é que é 20. Pessoal, como o 20 é maior, eu vou botar o 20 graus Celsius aqui. O 15 eu vou botar ele aqui no meio. Esse 15 equivale a quanto? Equivale exatamente, né, a 25 milímetros. Então eu sei que vai ter que ter algo maior aqui. Esse aqui é o X que eu quero. E, gente, basta nós fazermos, né, o cintura-pé, cabeça-pé, também conhecido, né, como MIF-MIF. Vamos fazer aqui eu e você o MIF-MIF? Meio menos o início pelo fim menos o início. Né? Meio menos o início pelo fim menos o início. Então vai ficar como? Ó, 15 menos 10 dividido por 20 menos 10. Olha só que bacana. Opa, zero aqui, né, Tonho? Aqui vai ficar 25 menos 5 por x menos 5. Aqui vai ficar quanto? Ó? 5 dividido por 10 é igual a 20 dividido por x menos 5. Amores da minha life. Life é vida. Olha só, vou dividir por 5 aqui, vai dar 1. Vou dividir por 5 aqui, vai dar 2. Isso vem para cá, vai ficar x menos 5 igual a 40. Isso vai para cá somando, x é igual a quanto? 45 milímetros, que dá a resposta letra E, de exuberante resposta. E agora, olha só, tem um gráficozinho aqui que a gente vai relacionar também. Antônio, eu, um estudante de física, estudo bastante, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome, A, graus A. Para isso, ele faz a leitura de duas temperaturas com termômetros graduados em graus A e graus Celsius e graus A. Assim, ele monta o gráfico abaixo. This is a graphic. Tudo bem? Aquele é o gráfico. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio, eu, e a escala Celsius? Pessoal, vamos fazer aqui, ó. 90 está para 100 graus A. Ó, 90 está para 100 graus A. O 40 está para zero. Então, eu só vou montar aqui, ó. Termômetrozinho em graus A, né, e graus Celsius. Vou botar ali, ó, que 0 está para 40 e que o 100 está para 90. É que ele me deu aqui as relações, ó, né? É só achar aqui, ó, coordenada x, né, que é o C, desculpa, x que é o A e y que é o C. Então, vai ficar como, ó, 100 e 90. Aqui vai ficar 40
na verdade, 0 e 40. E agora, vamos lá. Vai ficar como isso aqui? A menos 0 por 100 menos 0. C menos 40 por 90 menos 40. Vai ficar como aqui, ó? Vou botar aqui. A menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a C menos 40 dividido por 90 menos 40. Pessoal, isso aqui vai ficar A, aqui vai ficar 100. Olha que barganha. C menos 40. Pessoal, aqui vai ficar 50. Gente, vou dividir aqui por 50, vai dar 1. Vou dividir aqui por 50, vai dar 2. Pessoal, A é igual a 2C menos 80. Se for isolar de A é igual a 2C menos 80. Vamos ver lá o que deu? A é igual a 2C menos 80, a letra C. Essa é a relação. Tudo bem? Tá, Tonho. Mas e se eu quiser passar de Fahrenheit para Celsius? Por exemplo, né? Vamos supor que alguém chamou você para surfar lá na Califórnia. Né? Nem sei se lá é quente ou frio, cara. Nunca fui para Califórnia, nunca fui para os Estados Unidos. Né? Na verdade, nem sei o lugar mais longe que eu já fui. Mas, ó, vamos supor que ele fala assim, ó, tá 41 graus Fahrenheit aqui. Tu vai entrar nessa água lá para surfar só de sunguinha, só de biquíni, ou tu vai entrar com um long john? Long john é aquela roupinha de neoprene mais resistente. Se tu botasse 41 graus Celsius, cara, tu podia entrar de qualquer maneira lá, porque, cara, a água aí tá muito quente. Né? Agora, 41 graus Fahrenheit, será que é quente ou frio? Cara, a gente pode fazer as relações de escalas para a gente poder fazer isso, né? Agora eu vou botar Kelvin aqui no meio da jogada. E é simples. Quando eu boto, né, 3 termômetros foram montados iguais, com a mesma substância termométrica, as mesmas dimensões, tudo, na água fervente. Só que um eu vou botar em graus Celsius, graus Fahrenheit e outro em Kelvin. Galera, todos eles, acredite ou não, eles vão marcar o mesmo ponto aqui em cima. Esse ponto aqui em cima é o ponto de quê? É o ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, a pressão normal é 100. Na escala Fahrenheit é 212. E na escala Kelvin é 373 Kelvin. Nota que o Kelvin não tem um graus aqui, porque ele é uma escala absoluta. O 100 equivale a 212, que equivale a 373. É o mesmo grau de agitação das moléculas. Então, ó, aqui eu tenho o 100, que equivale ao 212, que equivale ao 373. Né? Celsius falou que ao ponto de ebulição era 100. Fahrenheit falou que era 212, Kelvin achou que era 373. Agora, vamos lá para o ponto de fusão. O ponto de fusão, Anders Celsius falou que era 0, né, que é o ponto lá que o gelo está derretendo. Fahrenheit falou que era 32. Kelvin falou que isso equivalia a 273. Então nós temos uma relação. Agora, com essa relação, eu posso fazer o quê? O nosso MIF-MIF. Né? Com relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição, eu posso fazer o quê? O MIF-MIF. Lembrando que aqui é meio. Desculpa, que meio? Botei meio lá em cima. Vê se aquilo ali é meio. Que meio do quê, né? Não responde. Vai ficar aqui, ó. Meio, fim e início. E aí é só trabalhar meio menos início pelo fim menos início. Meio menos início pelo fim menos início. Que é igual com a Kelvin, meio menos início pelo fim menos início. É sempre essa relação. Né? Porque eu posso falar que isso aqui é proporcional a isso aqui, é proporcional a isso aqui. Isso aqui é proporcional a isso, que é proporcional a isso, que é proporcional a isso. Então a gente vai fazer o quê? Ó? Vai fazer TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Vai ficar TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Vai ficar TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Pessoal, e agora a gente vai ficar TC dividido por 100 é igual a TF
menos 32 dividido por 180, que é igual a TK menos 273 dividido por 100. Galera, eu vou dividir por 20 em todos os pontos aqui, ó. Vou dividir tudo aqui embaixo por 20, ó. Dividir por 20, dividir por 20, dividir por 20. Eu posso fazer isso. Então aí eu vou ter o quê? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Ou seja, isso aqui é aquela equaçãozinha que serve para relacionar. Lembra que eu tinha feito aquela pergunta no início para você? Ó, essa aqui é aquela equação ninja para dar aquela relacionada. Qual era a pergunta que eu tinha feito? Rapidinho aqui, ó. Que 41 graus Fahrenheit equivale a quanto? Então agora tu consegue responder essa pergunta muito facilmente, né? Vou botar aqui TC sobre 5 é igual a TF menos 32, tá? Sobre 9. Agora vou botar aqui TC sobre 5 é igual a 41 menos 32 sobre 9. Acredite, isso aqui vai dar 9. 9 sobre 9 vai dar 1. Então a temperatura em Celsius é 5 graus Celsius. 5 graus Celsius não é 55, tá? 5 graus Celsius, tu já tem noção que é bem frio. Eu acho bom tu ir de Long John lá para tua praia. Tudo bem? Então, toda vida que tu quiser relacionar Celsius e Fahrenheit, tu pega só TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Celsius e Kelvin, tu pode só botar isso aqui, ó. TC é igual a TK menos 273. Se quiser passar de Kelvin para de Celsius para Kelvin, é TC mais 273. Tudo bem? Tranquilo isso aqui para você, matamos a pau. E aí a gente vai fazer esse exercíciozinho, que é um exercício bem bom. As temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. Temos que o 32 graus Fahrenheit é o 0 graus Celsius. O 20 graus Celsius é o 68 graus Fahrenheit. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? A gente quer saber qual a temperatura que são iguais. Cara, eu podia fazer isso aqui direto, assim, ó, sem nem pegar os dados dele. Eu sei que o 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. O 0 graus Celsius equivale a 32. Cara, eu quero a temperatura que eles são igual. Então, vou botar que TC tem que ser igual a TF. Vou botar assim, que TC tem que ser igual a TF. Só que na hora que eu vou botar na equação, vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Pô, mas aqui parece diferente. Sempre tem que ser igual, eu posso dizer que x é igual a x, não posso, turma? Então pronto, fechou. X sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Então vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 9x igual a 5x menos 160. Olha só, aqui vai ficar como? Vai ficar exatamente 4x igual a menos 160. X é igual a menos 40 graus Celsius ou Fahrenheit. É a temperatura que eles são iguaizinhos. Letra D de bilindo, bilindo demais. E aí, eu já te falei, né? O que é calor, o que é temperatura. Te falei das escalas de temperatura. Só que eu te falei assim, ó, que calor é energia térmica em trânsito. Flui do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Só que eu não te falei como flui isso aí. E eu vou te falar como flui agora. Pode fluir de três maneiras: condução, convecção e radiação. Eu vou falar das três. Condução, ela pode acontecer tanto em sólidos, quanto líquido, quanto gases, mas é mais, né, própria dos sólidos, tá? Ela é mais vista em sólidos. E é aquele tipo de energia, tipo de propagação de calor que a energia passa de partícula para partícula, de partícula para partícula, sem que haja o transporte de matéria. Ou seja, isso aqui está aqui, ó, está esquentando aqui. Essa energia daqui passa para a próxima, que passa para a próxima,
e assim por diante. Essa molécula daqui não vem aqui para trás, tá? A energia vai passando sempre de quê? De partícula para partícula, sem que aconteça o transporte de matéria. Olha só, essa partícula de cá não vem para cá. A energia vai passando de partícula para partícula. Vibração, através da vibração dos átomos ou moléculas, né? Então, é a transferência de calor devido à vibração dos átomos e moléculas de um corpo, onde a vibração passa de um átomo para o outro átomo ou de molécula para outra molécula sem que haja o transporte de matéria. Beleza? Já na convecção é um pouquinho diferente, né? A energia, o calor, ele vai ser transferido, só que ele vai ser próprio dos fluidos. O que são os fluidos? Então, convecção vai acontecer lá nos fluidos, que são os líquidos mais os gases, tudo que pode escoar. E agora tem transporte de matéria, né? É uma transferência de calor devido ao deslocamento de matéria, transporte de matéria, ocasionado por uma diferença de densidade. Ocorre somente nos líquidos e nos gases, tá? Condução acontecia em sólidos, líquidos e gases, mas mais próprio dos sólidos. Não acontece no vácuo. Convecção, líquidos e gases, né? Apenas nos fluidos. E o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho minha quantidade de calor Q dessa chama. Eu dou uma quantidade de calor Q. Eu esquentei a água. A água quente, por densidade, densidade é massa sobre volume. Concordam comigo? A água, quando fica quente, ela aumenta o seu volume, né? Ela vai aumentar o seu volume. Na hora que ela aumentou o seu volume, eu diminuo a densidade. Então, o fluido quente, o que é quente, sobe, né? O quente sobe. Ó, quente sobe. Porque ó, o que é menos denso sobe. Aí, o que eu vou ter aqui, turma? A água fria que estava aqui em cima, ela vem para baixo, porque a água fria ela vai ter um volume menor que a água quente, porém, todavia, entretanto, quem tem um volume menor tem uma densidade maior. E tudo que é denso, desce. Né? Tudo que é denso, desce. Então, vou tirar a cara feia daqui. E olha só, tudo que é denso, desce. Então, eu posso botar aqui o frio, desce. Ok? O frio desce. Tranquilo isso aqui, galera? Olha só, então, né? Lembra que há transferência de calor devido ao deslocamento de matéria. Né? O que é quente sobe, o que é frio desce. É assim que aqueles balões, né? Sabe aqueles balonismos? Acontece aqueles festivais de balão que o cara fica. Pô, queria ir um dia nesse festival de balão aí. Deve ser irado. De que em Torres tem um muito lindo. Acontece em maio, né? Acontece em maio. Já deve ter acontecido, na verdade, não deve ter acontecido esse ano por causa do Covid, né? Mas diz que o festival de balão de Torres é a coisa mais linda que tem. Outra coisa interessante é que as geladeiras, tá? Em geral, o freezer ele fica na parte de cima. Por que o freezer fica na parte de cima? Porque quando o freezer fica na parte de cima, o ar frio tende a descer e refrigera tudo que está aqui embaixo. No entanto, que a grade da tua geladeira ela é furada. Então tem aqui, ó, o ar frio desce. Ele troca calor com os alimentos e vira, sabe o que? Ar quente, que faz o quê? Que sobe. Então o ar quente sobe, o ar quente subiu. E aí ele vai tendo sempre esse ciclo, né? Aí eu resfrio ele e desce. Ele troca calor, sobe. Aí tu deve estar pensando, e aquelas geladeiras lá, aquelas que tem o freezer embaixo, seu louco? Tem umas que tem o freezer embaixo. Tem, mas ali tu vai gastar um pouco mais de energia, porque acredite ou não, tu vai ter que ter uma bomba para jogar o ar frio para cima. Tu gasta mais energia para isso. Aquela, o freezer embaixo é apenas uma questão de ergonomia, tudo bem? O ar-condicionado, por que ele tem que ser instalado na parte de cima da sala? Porque quando eu aciono ele, o ar quente sobe e o ar frio desce, né? E aí refrigera a sala. Pessoal, acabei de falar de condução, que acontece sólidos, líquidos e gases, mais comum nos sólidos. Falei de convecção, fluidos, líquidos e gases, por diferença de densidade e deslocamento de matéria. Só que nenhum desses dois vai acontecer no vácuo. Só que agora eu tenho a irradiação. A irradiação, sim, ela acontece lá no vácuo. Lembra do nosso Ramirez?
G. O que é esse tal de Ramilux G? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama, né? A onda de calor, né? Como a gente vai aquecer os objetos, ele está envolvido aqui, ó, no infravermelho. O infravermelho é as ondas que vão transferir calor. E esse pode acontecer no vácuo, a irradiação pode acontecer no vácuo. É assim que o Sol aquece a Terra, tá? Então, ó, a irradiação, radiação, ele fala da transferência de calor por ondas eletromagnéticas, né? A priori, a principal é o infravermelho. Esse é o único processo que ocorre através do vácuo, tá? Tu tá lá na frente agora, clima de romance, né? Pô, foi dia dos namorados agora, você estava lá, uma lareirinha com a gatinha, com o gatinho, né? Os dois aquecendo, pô, pegando uma lareirinha, né? Muito daquele calor vem por irradiação ali da fogueira, tá irradiando, né? Ou então, vamos lembrar aí do Calegaro, né? Vamos lembrar aí do nosso querido Galdério, que jura que quando acabar a quarentena vai fazer um churrasco lá na casa dele, né? Fazer um churrasco lá e, cara, olha só, tchê! Aqui a carninha aqui, ó, que vai tá na brasa. Pô, cara, isso aí é sacanagem, né? Eu não sei que hora você vai estar assistindo isso aí, mas se for perto do almoço, perto da gente, se estiver morrendo de fome, vai olhar essa carninha aí. Desculpa os vegetarianos, né? Mas tu olhou essa carninha de churrasco aí, cara, já dá uma tentaçãozinha, né? Então tu olhou ali, cara, o que que acontece, tá? Essa carninha, ela vai, ó, aquecendo, né? Vai cozinhando através de radiação. Óbvio que vai ter um pouco de convecção, né? Que a convecção é legal, que dá aquele gostinho defumado, né, do churrasco, né? Vai ter um pouco de condução no espeto, mas, cara, o principal ali é a radiação da tua churrasqueira, tudo bem? Sol, ó, é assim que o Sol aquece a Terra, né? O calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas, tá? Propaga-se no vácuo. Ó, tá lá. Uma aplicação, sabe esses óculos de visão noturna, né? Então, olha só, o cara consegue enxergar lá, né? Por calor, ver os objetos se movendo por calor. Tem uma coisa na medicina que é muito legal, que é a termografia. Até pouco tempo atrás, quando tu tava com, por exemplo, eu cheguei mal no hospital, pô, mas daí os caras vão olhar, pô, mas, pô, tu tá com um processo inflamatório. Tá com um processo inflamatório aonde? Os caras não conseguem achar, estão dando antibiótico, não tá dando, estão dando anti-inflamatório, não tá dando. Pô, mas, cara, tem que olhar esse cara. E aí, até pouco tempo atrás, os caras faziam assim, ó, pá, velho, vamos abrir esse cara pra ver onde é que tá o problema, né? Pô, tá com dor aonde? Cara, uma dor aqui, isso aqui. Cara, pegava um cirurgião abria, ele fazia o que a gente chama de laparotomia exploratória. Cara, esse cara, ele me abria para ver onde é que estava inflamado. Provavelmente eu ia entrar em óbito se não visse a inflamação. Hoje em dia, com o advento da física, o que, que a gente tem? A gente vai passar um termógrafo, né, infravermelho, eu vou ver aonde eu estou irradiando maior temperatura, que nota que processo inflamatório geralmente vai aumentar a temperatura. Se tu der um tapa aqui no teu braço, né? Eu peguei aqui, ó, dei um tapa aqui no meu braço. Pô, vou esperar um pouquinho. Isso aqui vai ficar vermelho e vai ficar quentinho. Um processo inflamatório. E, cara, o termógrafo faz isso. Ele acha inflamações sem que a gente tenha que fazer essa laparotomia exploratória. Imagina o risco que tem isso aí, cara. Dá uma merda aí. O cara vai abrir, dar uma zebra, vai ter que anestesiar. Cara, pô, a chance de pegar uma infecção hospitalar foi aberta, pô. Então, cara, não tá, né? Então, hoje em dia, o advento da medicina melhorou muito. Lembra também mais uma coisa muito importante aqui, tá? Nessa ideia da irradiação, o efeito estufa, né? É importante você estar ligado nisso aí, tá? Galerinha, eu vou falar agora da garrafa térmica que você usa ela para botar o café. Nota que a gente tem uma parte plástica de fora e aqui a gente tem essa campânula espelhada aqui, ó. Isso aqui é a garrafa térmica. Como é que funciona a garrafa térmica? Tu nota que ela tem paredes duplas, tá? Olha o despertador, vou até parar ele aqui, ó. Tava despertando aqui, não sei por quê. Mas eu parei o despertador. Galera, olha só, nota que ela tem paredes duplas aqui. Essas paredes duplas, elas, entre elas, sabe o que tem? Tem um vácuo ou semivácuo. Cara, é muito difícil ter vácuo porque, cara, qualquer coisa quebraria essa campânula de vidro que tá aqui dentro. Essa campânula de vidro é isso aqui, ó, tá? Que eu dei um corte transversal nela, né?
Então o que acontece? Por que, que aqui não vai ter nada? Imagina que eu boto um chazinho, botei um chá vermelho e hibisco, né? Pô, vou confessar uma coisa pra vocês, velho. Não consigo fazer chá de hibisco. Mas chá de hibisco são intragáveis, tá? Só pra deixar registrado. Botei um chá de hibisco aqui. Então botei um chazinho de hibisco aqui, ó. Pá, coisa linda, chazinho de hibisco, coisa e tal. Galera, ele está em contato com a parede. Eu aqueci essa primeira face da parede. Se não tiver nada aqui, eu aqueci isso aqui e não vou conseguir passar para cá. Se fosse tudo junto, eu aqueceria por condução, o calor fugiria. Se tivesse ar, eu aqueceria o ar por convecção, o ar aqueceria o outro. Cara, por condução, convecção, tudo junto, né? O ar fugiria. Por que, que é espelhado? Porque ó, o calor vai bater aqui e vai refletir uma onda eletromagnética. Então, esse vaso de Dewar, né, é um recipiente adiabático que evita a troca de calor com o meio. Então, a gente tem um recipiente de calor aqui adiabático, evita a troca de calor com o meio. Tudo bem, galera? Pessoal, terminamos essa primeira aula, uma aula importantíssima para você, uma aula, cara, muito bacana, muito importante. É importante que você lembre de algumas coisas, tá? Olha só, eu já deixei selecionado aqui Cockmill UFSC para você, tá? Depois eu vou deixar a CAF Desk. Tem Cockmill UFSC aqui, tudo bem? Galerinha, eu vou fazer duas listas daqui, uma lista só de termometria para você, tá? E uma lista de transmissão de calor para você. Vai estar lá no teu estudos e está no qualquer arquivos também. Então façam as listas lá para mim, por favor, e não esqueçam disso aí, beleza? Do mais a mais, meus amigos, obrigado pela aula, obrigado por tudo. Próxima aula a gente fala de dilatações, tá? Dilatações de sólidos e dilatações de líquidos. Então, para você, um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau. Fiquem bem, hein?